Nós cristãos sabemos que fomos criados por Deus, que o homem foi criado por Deus, tem em si a marca de Deus, o desejo de Deus está gravado no mais profundo do seu coração. Desejar a vida, desejar a beleza, desejar a felicidade é desejar Deus. Verdadeiramente é o desejo de Deus que faz com que sejamos humanos. Quando o desejo de Deus, do relacionamento com Deus, desaparece da nossa vida, tornamo-nos desumanos. Realmente o pecado abafa, pisa, seca, tenta destruir o desejo de Deus em nós. Na sociedade atual, uma sociedade marcada por um racionalismo que tantas vezes se contrapõe à fé, por um humanismo que põe o homem no lugar de Deus como centro do universo, por um ateísmo que não dá lugar a Deus, por um materialismo que promete o céu na terra, o desejo de Deus é realmente abafado e pisado e transferido para outros desejos que procuramos satisfazer, prestando culto, digamos assim, aos ídolos deste mundo. Ou seja, ao trabalho, ao dinheiro, à política, ao desporto, às artes, a todas estas coisas com que vamos preenchendo o vazio da nossa vida. Coisas que em si são boas, mas que não são Deus e não nos podem dar aquilo que só Deus nos dá. A vida das pessoas realmente, na nossa sociedade, perdeu interioridade. É uma vida muito voltada para fora, é uma vida tornada espetáculo, e o homem busca fora de si aquilo que precisa de encontrar dentro de si. Deus, para a maior parte das pessoas que hoje vivem, que são nossos contemporâneos, é uma palavra vazia, insignificante, sem peso, sem importância, que não interessa. Nestas circunstâncias, como sentir hoje, como cultivar hoje o desejo de Deus? Para nós cristãos é muito claro que só nos encontramos com Deus em Cristo. Deus não se revela aos soberbos, revela-se aos humildes. E aqueles que se encontram com Cristo colocam-se, digamos, no único espaço, digamos assim, em que se podem realmente encontrar com Deus. Tal como aconteceu com aquela mulher samaritana de que fala o Evangelho de São João. Aquela mulher que procurava água no poço de Jacó encontra-se com Cristo que se lhe manifesta como fonte de água viva, mas que surpreendentemente lhe pede de beber a ele. Ou seja, nós temos sede de Deus e quando procuramos Deus descobrimos que Deus tem sede de nós. Nós temos desejo de Deus, mas surpreendentemente descobrimos que Deus tem sede de nós. Jesus morre na cruz gritando: tenho sede. E foi esta palavra que inspirou a Madre Teresa de Calcutá a fazer o que fez para saciar esta sede de Cristo. Nós precisamos de Deus, nós procuramos Deus, mas surpreendentemente Deus que nos criou, que não precisaria de nós, Deus vem à nossa procura. Surpreendida, aquela mulher começa a pedir a água viva que Jesus lhe revela. Jesus profetiza sobre a sua vida, ou seja, sobre a sua realidade de idolatria. Aqueles 5 maridos significam essa idolatria. E Jesus revela-lhe
que é o Messias enviado por Deus ao mundo para nos ensinar a adorar a Deus em espírito e em verdade. A mulher acredita em Jesus, encontra nele a fonte de água viva, descobre que a sua sede se sacia saciando ela a sede de Cristo, a sede de Deus, adorando-o e chamando outros a conhecer Cristo, fonte de água viva, de modo que se cria uma comunidade de adoradores em espírito e em verdade. Isto que se passou com a mulher samaritana, de alguma maneira, é aquilo que tem de acontecer na nossa vida. Como fazer para cultivar o desejo de Deus? Primeiro que tudo, é necessário este encontro com Cristo. E este encontro com Cristo dá-se escutando a pregação, escutando o Evangelho. Sem escutar a palavra que suscita a fé, esta palavra que nos revela Cristo e que nos revela a nós próprios, quem somos, a nossa identidade profunda, sem escutarmos uma pregação que suscite realmente uma fé verdadeiramente adulta e não apenas que alimente uma religiosidade natural, sem esta pregação viva que nos faça crescer como filhos de Deus, que nos leva a viver a vida de Jesus Cristo e a traduzir a nossa vida no seu único desejo, que é viver do Pai e para o Pai. Sem isso, verdadeiramente, o desejo de encontrar Deus será um desejo vão. Porque esta pregação que suscita a fé insere-nos na Igreja como discípulos de Cristo, como membros do seu corpo, porque só a Igreja se pode adorar o Pai em espírito e verdade. E é celebrando a Eucaristia, saboreando como o Senhor é bom, que cresce em nós o desejo de Deus. Cresce em nós este desejo da vida em plenitude que já começamos a saborear na Eucaristia. Este desejo de estar numa comunhão plena com Deus, de viver em Deus, Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, sem conversão a Cristo, este desejo de Deus que está em nós não encontra realização satisfatória. É pela conversão a Cristo que nos tornamos realmente capazes de unificar, para já de deixar de parte o pecado, e depois de unificar todos os nossos desejos num único desejo. A nossa vida ganha uma unidade interior, cresce em nós esta vida interior que São Paulo, é assim que São Paulo chama, esta vida escondida com Cristo em Deus, esta vida teologal, esta vida alicerçada na fé, dimensionada pela esperança e que se expressa e que frutifica na caridade. Sem realmente esta vida cristã, o desejo de Deus não se cumpre, não cresce, não desabrocha em nós. Quanto mais conhecemos Deus, mais gostamos de o conhecer, mais necessidade sentimos de o conhecer e de nos abrirmos a Ele. Quanto menos o conhecemos, menos importância lhe damos. Mas quando realmente a sua glória se nos manifesta, a sua santidade resplandece nas nossas vidas, tanto mais necessidade sentimos realmente de conhecer melhor Deus, de amar mais Deus, de desejar realmente este encontro pleno com Deus, nos tornarmos cada vez mais dignos de que se cumpram em nós as promessas de Cristo. Estas promessas que se resumem nesta palavra, vida eterna. Esta vida em que Deus é tudo em todos, em que tudo em nós está dimensionado por Deus, em que Deus é realmente a fonte e a foz de tudo o que somos, de tudo o que fazemos. É isso que eu lhe desejo a si e a todos, que encontremos realmente numa vida cristã
séria, profunda, o ambiente, o seio no qual o desejo de Deus pode realmente desabrochar, crescer e frutificar nos frutos que Deus espera de nós.